Olá! Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos de volta na segunda-feira, quase que nosso horário de rotina. Vocês todos que estão aí pelo Brasil, como eu tenho dito todas as vezes que a gente começa, nesses primeiros minutos eu gostaria que vocês fossem colocando ali as cidades de onde vocês estão falando, as escolas de onde vocês estão falando, os municípios, isso tudo é importante para mim, para eu ter noção de onde é que vocês estão e de onde é que vocês vêm me ouvir, né? Eu espero que vocês estejam todas bem e todos bem, porque nós temos uma quantidade grande de pais e de mães, além dos educadores que normalmente me acompanham assistindo esses cursos, então fico muito feliz. Vou falar uns olás aqui. Jéssica de Campanha, Minas Gerais, está lá, o pessoal de São Paulo, seja bem-vindo, ou seja bem-vinda, Jéssica. Além Paraíba, Minas Gerais, é a Caroline Costa, muito bem. Tatuí, São Paulo. Canaã dos Carajás eu não sei onde é. Jandaia do Sul é bem perto de mim, é por aqui pelo Paraná, né? Então, sejam bem-vindos. Santa Bárbara do Oeste, Guarapuava, pessoal de Guarapuava. Eu estava quase indo a Guarapuava antes da quarentena e veio a quarentena. A gente vai dar um tempo. Vocês também podem dizer se estão me ouvindo bem. Se puder escrever ali para mim se me ouvem bem, se tá tudo certo a imagem. Não se preocupem. Eu sou feio mesmo, então não é a beleza, não. É se tá nítido, se vocês estão enxergando corretamente. E na hora da gente começar, a gente então segue adiante. Pessoal da Zona Oeste de São Paulo, São Bernardo do Campo, muito bem. São Bernardo do Campo sempre está aqui, eu fico feliz, tem bastante participação de São Bernardo. Eu também vou mandar um abraço especial, nós temos agora, são 7h30 da noite, nós temos amigos no Japão, 7h30 da manhã no Japão, então tem vários professores do Japão. Temos em Portugal e no México, várias pessoas do México e de Portugal também nos acompanhando. Esses estão com uma hora boa de diferença, já é madrugada, e eles estão ligadinhos ali na formação. Poderiam ver amanhã, mas eles querem ver assim ao vivo, né? Então, antes da gente começar, vamos só para os recados da paróquia. Só lembrando, o nosso certificado de hoje é este, é rosa. Hoje o certificado é este daqui. Então, como já é de costume, assim que terminar o curso de hoje, esse é o certificado novo, ele já estará disponível ali. Tem 3 informações importantes sobre o certificado, porque agora o link aqui embaixo, quando vocês receberem, vai ter o link para confirmação da veracidade do certificado. Aqui em cima ele vai ter informação de que é um curso online e de que é uma live, tá bem? Então a gente foi aperfeiçoando, foi se melhorando. Então esse novo certificado que vocês vão receber assim que terminar o curso, quem está vindo hoje pela primeira vez, funciona assim. Quando termina o curso, no meu Facebook, eu posto o certificado, você só imprime, coloca o seu nome e ele fica prontinho lá, tá bem? Então não se esqueça, quando terminar o curso, o certificado tá lá. Aí eu peço que vocês assistam, por favor, até o final. Já temos 1000 professores ou 1000 pessoas lá na nossa sala de aula. Não pode aglomerar, né, fisicamente, a gente se aglomera online. Eu fico muito feliz que vocês venham aqui assistir o curso e fazem as perguntas. Então, já aproveitando sobre as perguntas, a Fabiane Mateus, que é lá de Votuporanga, aquela moça querida, que ao longo dessa semana fez a seleção das perguntas. Nós tínhamos 9.000 perguntas, participações e depoimentos no curso da semana passada. Então, essa moça de Votuporanga, a Fabiane, ela selecionou as perguntas que eram importantes para o conteúdo do curso e ao longo dessa semana eu já gravei as respostas no formato de vídeos. Então, enquanto vocês estão aqui me assistindo, os vídeos estão subindo lá no canal. Então, lá no canal vai entrar vídeos sobre chupeta, sobre andador, sobre alfabetização ou não na educação infantil,
Todas aquelas perguntas importantes já viraram vídeos, foram gravados ao longo da semana e nós estamos postando pouco em pouco lá no canal do YouTube. Então, sendo assim, eu já faço o pedido inicial que vocês me acompanhem, se inscrevam no meu canal lá do YouTube, porque é muito, 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 muito importante para mim que vocês estejam inscritos lá. Então, se inscreva no canal, o certificado já está prontinho, é esse hoje, vai estar lá no final do curso postado. Pelo amor de Deus, não me peçam para enviar por PDF. Eu sei que muitas vezes a gente se esquece que está na internet, mas é necessário que você, professor, você, professora, você, pai, você, mãe, ou você, estudante que está me assistindo, entenda, neste lugar que você está, eu tenho 45 mil pessoas, são 45 mil pessoas nessa minha rede social, só nesta. Então, todas as pessoas pedem um apoio, uma ajuda, um material para o seu problema. E aí eu não vou conseguir atender nunca. Então, você que não recebeu uma resposta, provavelmente queria resolver só o seu problema. Então a pessoa, eu posto o certificado ali, mas a pessoa tem que baixar ali. Se ali não resolveu o teu problema, porque você está num celular que não dá, ou porque isso, porque aquilo, eu infelizmente não posso, porque 45 mil tem um problema diferente ali. E o que eu posso fazer é oferecer um apoio de maneira coletiva. Então, pedir um material para a tua sala de aula, para a tua escola, para o teu grupo de alunos, eu não consigo atender, porque é muito específico e você está num espaço onde tem 45 mil pedindo a mesma coisa, né? Então, tudo que é informação relevante e coletiva, eu coloco sempre aqui no Facebook, e o Facebook meu é uma plataforma de formação continuada. Então, é só baixar, rolar a barra e procurar ali. Então, acaba o curso, a professora ou o professor ou alguém que está assistindo o curso manda assim uma mensagem para mim: professor, não estou achando o certificado. Como não? Se eu acabei de postar. Às vezes é a falta de hábito de rolar a barra, né? E procurar ali naquele espaço onde a gente tem, porque a minha rede social é onde eu coloco todos os materiais. Então, vou pedir essa compreensão para vocês procurarem ali as coisas que vocês precisam antes de mandar uma mensagem, porque quando vocês mandam uma mensagem por qualquer coisa, vocês atrapalham uma pessoa que de verdade está precisando de uma ajuda pontual e eu poderia ajudar, mas até chegar nessa pessoa já passou aquele momento, né? Então, os lembretes são: assine o canal do YouTube, o certificado está sempre lá no final. Eu lembro vocês que eu tenho um site, www.geraldoalmeida.com.br. Nesse meu site, www.geraldoalmeida.com.br, tem todos os livros que eu publiquei. Então, se alguém quiser ler algum livro meu, olha lá no site e vê qual livro você se interessa. Mas aí manda uma mensagem pro professor Geraldo para saber como que eu compro o seu livro. Não! Não pode mandar mensagem para mim para perguntar onde compra o livro. O livro vocês compram no Magazine Luiza, na Casa Bahia, na Livraria Cultura, nas lojas americanas. Qualquer site de livros vende os meus livros. Mas se 45 mil pessoas perguntarem para mim onde compra o meu livro, eu deixo de responder aquela coisa importante que a pessoa precisa, né? Então eu gostaria que vocês pensassem nesse espaço coletivo que a gente tem e ajudassem as pessoas, tá bem? Então, livro é lá no site www.geraldoalmeida.com.br. Lá você vai ver os livros que eu já publiquei, mas lá não vende livro, é só para você ver, é como uma vitrine. Ah, eu gostei desse. Aí você vai no site da sua preferência e compra da maneira como você quiser, tá bem? Então, todos os meus livros estão neste site. Dizendo isso, nós vamos então para papel e caneta e lápis, o que vocês tiverem, e vamos começar o curso de desenvolvimento de bebês, desenvolvimento infantil, módulo 2, que começa agora. E os temas de hoje são alimentação, para quem vai acompanhar o curso hoje, alimentação, saúde do bebê e da mãe, alimentação do bebê e da mãe, o papel do pai e da mãe, e o primeiro dos assuntos que para mim é o mais importante de hoje, porque a gente tem que falar sobre isso, justamente pelo período que nós estamos vivendo, é sobre este período de preparação do bebê. Ou seja, nós estamos aqui num curso, numa formação sobre desenvolvimento de bebês, sobre desenvolvimento infantil.
Mas no nosso primeiro módulo, eu de maneira proposital não falei dessa dimensão do desenvolvimento que é a mãe, que é a grávida. E justamente não falei porque a gente está vivendo dificuldades tão grandes do ponto de vista social que mais uma dificuldade no início do curso seria muito complicado. Mas eu não posso sair hoje aqui deste curso sem tratar deste assunto que nós chamamos de Baby Blues ou Baby Blue, ou, olha aqui, ó, Baby Blue se escreve dessa maneira. Baby Blue, você também vai encontrar com o nome de Baby Blues, com S, ou Blues puerperal, ou seja, para quem acabou de ter o bebê. Baby Blues é um conceito universal que todos os profissionais que trabalham com grávidas, que acabaram de ter bebês, aceitam no mundo inteiro. Isso que nós chamamos de Baby Blues não é um quadro de depressão pós-parto. Então é muito importante isso para mim, porque muitas vezes a criança, quando chega lá no berçário, ela já foi filha ou filho de uma mãe cujo baby blues atacou a mãe ou cujo processo depressivo. Então quem está anotando, quem está acompanhando aí esse curso, eu vou fazer 3 diferenciações que para mim são muito importantes. Todas as mães, elas podem cair numa dimensão que é uma dimensão de dificuldade, e essa dimensão de dificuldade se apresenta de 3 formas. Ou uma mãe pode ter um quadro de baby blues, ou uma mãe pode ter um quadro de depressão pós-parto, ou uma mãe pode ter um quadro de psicose puerperal, ou seja, assim que ela tem o bebê. Esse último aqui é gravíssimo. Para vocês terem uma ideia, de cada 2.000 nascimentos, uma mãe vai ter um quadro de psicose. Então, das 3 dificuldades que uma mãe pode ter, a mais grave delas todas, as 3 são graves, mas a mais grave delas todas é a psicose puerperal. Por quê? Porque necessita de tratamento psiquiátrico. Então, a nossa maior característica para esse quadro é que ele aparece muito inicialmente. Então, é lá pelo 3º ou 4º dia, depois que a mãe teve o bebê, ela já começa com vontade de jogar o bebê pela janela, ela já quer dar fim no bebê, ela verbaliza que quer matar e quer desaparecer a criança, ela então para de dormir, ela começa a ver coisas pela parede e ouvir vozes. Eu quero que vocês que estejam me assistindo tomem muito cuidado, porque há uma quantidade grande de pessoas que não levam em consideração o que é um quadro puerperal, ou seja, a mãe acaba de ter um bebê, não é que está resolvido o problema dela, é que a vida vai tomar uma nova dimensão e às vezes o começo dessa nova dimensão é uma doença, é uma patologia e que precisa de apoio. Eu fico apavorado porque às vezes são madrinhas, são irmãs, são cunhadas, são mães e são sogras que fica dizendo para a mãe, não, agora você tem que cuidar do teu bebê, levanta e cuida dele. Não, porque ele depende de você. Calma, calma. Não é assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai lidar da forma como talvez você lidou com a tua gravidez, com o teu parto e com o teu bebê. Então, parem, por favor, de querer determinar as pessoas com a mesma resposta que você tem. Essa semana eu fiquei muito bravo na internet com as pessoas do curso, e com vocês que estão aí me assistindo, porque assim, contra a ciência não vale opinião. A sua opinião, a opinião das pessoas não vale contra a ciência. Contra a ciência vale outra pesquisa científica. Contra a ciência vale argumento científico. Então, eu estou fazendo todo um trabalho de mostrar os prós e os contras para o uso do andador. Eu estou fazendo todo um trabalho para mostrar os prós e os contras do uso da chupeta. Aí me vai uma professora, uma mãe, dizer, eu estou totalmente contra porque acaba com o dente da criança. Pare. Se você não tem argumento, não fez nenhuma pesquisa científica, se você não tem nenhum artigo publicado em revista internacional, é só uma opinião. E a sua opinião não pode determinar o universo de todos os bebês. É necessário entender que para um bebê usar chupeta, ele tem uma condição anterior. Ou seja, você não sabe o histórico daquela família, se a mãe teve depressão durante a gravidez, se ela passou fome, se ela foi violentada, e o bebê é fruto dessa gravidez. Pode ser que ele precise de chupeta. Graças a Deus que a gente tem a chupeta. Por que você vai dizer que faz mal? Não é.
Para você a chupeta, talvez é para uma outra pessoa. O carrinho, o andador é a mesma coisa. Talvez você não precise, você tem babá, tem um tempo, tem um emprego, pode tirar licença, mas tem mãe que precisa lavar louça, precisa limpar a casa, precisa pentear o cabelo, precisa tomar um banho e ela não tem um vizinho, então ela tem que pôr a criança no andador. Então, é uma decisão de cada família. Por isso que eu estou publicando ali os prós e os contras, para que cada pai possa saber, se eu tomar essa decisão, tem esse e essa consequência. Se eu tomar aquela decisão, tem essa e essa consequência. Portanto, é ciência a serviço do esclarecimento, da ignorância. Não é opinião. Tá bem? Então, nesse caso das 3 condições de doença, de patologia da grávida, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, sem preconceito. Então, há um quadro de psicose puerperal para a mãe que acabou de ter bebê e ele é grave, porque 3, 4, 5 dias depois que a mãe teve o bebê, já aparecem os sinais. E eles são muito rápidos. A mãe começa a ouvir vozes, começa a ver coisas na parede, ela quer dar fim no bebê muito rapidamente e ela verbaliza. Então, eu aconselho, se você estiver acompanhando alguém assim, que você já diga, você tem vontade realmente de se desfazer do seu bebê? Não é pensar assim, não fale porque desperta mais. Pelo contrário, você que está do lado tem que se certificar se a pessoa está pensando mesmo em tomar aquela decisão. E aí a pessoa deixa de dormir, deixa de comer, deixa de tomar banho, deixa de cuidar dela mesma. E aí a gente tem que fazer um internamento psiquiátrico. O internamento psiquiátrico automaticamente tira a criança da amamentação. Então veja como que é grave. Então um quadro de psicose puerperal, ele aparece mais ou menos para cada 2.000 nascimentos. É grave, a mãe precisa de internamento, o tratamento é com lítio. Praticamente todos os tratamentos são à base de lítio, é o que dá a melhor resposta, e antipsicótico. Então a criança já não tem mais amamentação nesse período. O segundo quadro desse, que é muito sério para o desenvolvimento dos bebês, é quando a mãe tem um quadro de depressão pós-parto. Qual que é a diferença de depressão pós-parto para psicose puerperal? A psicose ela é muito rápida, em 5 dias você tem um quadro completamente definido. E muito, muito, muito evidente, com muita alucinação, muito delírio, muita perda da mãe, confusão, muito desespero. A depressão pós-parto, ela vai se desenhando, a mãe vai se distanciando do bebê, muitas vezes a mãe vai deixando de fazer os cuidados, não consegue amamentar, não consegue fazer altos cuidados, vai entrando num quadro de tristeza, de melancolia, e isso vai se desenvolvendo, desenrolando, e muito provavelmente 1, 2, 3 anos adiante, a mãe ainda está lutando para superar aquele quadro de depressão. Já o baby blues, ou baby blue, conforme vocês queiram, quem está acompanhando aí, essa palavra se escreve assim, ó, baby blues, ou baby blue, vocês vão encontrar da mesma maneira, ou blues puerperal, também vocês podem encontrar assim, ó, tá bem? Então, esse é um quadro que se difere da depressão, porque na verdade ele também tem características como a mãe não sabe muito o que vai fazer, entra em desespero com toda a logística que ela tem que cumprir, horários que ela tem que cumprir, o bebê chora e ela não sabe por que tá chorando, e ela faz a comida direito, e ela dá a amamentação direito, e ela faz a troca direito, e mesmo assim não para. Então tem uma confusão inicial assim que o bebê nasce, que provoca esse quadro que a gente chama de baby blue, mas que não é depressão. E por que eu sei que não é depressão? Porque ele vai se desenhando muito rapidamente de acordo com aquilo que a mãe já viveu. Então, quem está anotando, eu vou até fazer uma listinha aí, ó. Então, o baby blue, ele tem uma característica assim, ó. O bebê chora, a mãe fica desesperada querendo fazer ele parar de chorar rapidamente. E ela não consegue, fracassa. O bebê tem cólica, dói, a mãe não consegue controlar aquilo rapidamente. Ela falha. A mãe não consegue sair para nada de perto do bebê. Então, é muito comum você chegar 3, 4 dias e a mãe não ter conseguido tomar um banho. E ela não conseguiu dormir naquelas noites. É claro que todo mundo sabe que uma mãe tem dificuldade de fazer esse ciclo todo de vida que ela tinha anteriormente. E é justamente essa nova adaptação que faz com que a mãe pense, meu Deus, eu tinha uma vida antes disso. Eu podia tomar banho, comer, me limpar, me higienizar e agora eu não posso. Aí a mãe para de comer. Se ela para de comer, como que ela vai amamentar alguém? E aí os hormônios
que no baby blues, na depressão pós-parto e na psicose tem fatores determinantes, os hormônios gritam mais alto. Então, vou deixar bem claro, um quadro de baby blues não é uma depressão pós-parto, ele é situacional. E como é que a gente resolve isso? Oferecendo ajuda para uma mãe. Ou seja, calma, bebês choram, bebês comem sem parar, fazem cocô sem parar. Alguém tem que ir ficando do lado, ajudando esta pessoa a perceber que aquela rotina será para sempre, enquanto o bebê for bebê. E que aquela vida que ela tinha antes, era antes, está no passado. Tem que haver uma nova adaptação. Então é mais um cuidado. Se esse quadro não for acompanhado, não houver uma proteção, alguém que ajude, pode se evoluir para um quadro de depressão pós-parto. E, obviamente, a psicose já vem num quadro direto. Então, nesse início do curso de hoje, eu estou chamando a atenção para essas 3 condições que afetam rapidamente a mãe, assim que o bebê nasce, e que nós temos que tomar esse cuidado. E por que é que eu estou falando desse quadro sério de saúde mental da mãe? Porque muitos de nós, ao longo da nossa vida, antes de sermos pais e mães, e eu estou dizendo nós e pais e mães, porque no curso de hoje a gente tem inclusive essas informações. Você que está aí me assistindo, que é todo ou toda coberta do preconceito, pode sair da live, pode desligar e ir embora, porque o curso de hoje tem muita informação científica sobre isso, tá bem? Então, aqui não vale preconceito, porque não é catequese, aqui é ciência. Então, preste bastante atenção. Muitos de nós que não fomos pais e mães antes daquele período, nós tínhamos outras dificuldades ao longo da vida. Só que a gente vai jogando embaixo do tapete. Então é muito comum os pais que adotam, ou os pais biológicos, ou as mães biológicas, ou as mães que adotam, irem acumulando coisas embaixo do tapete da vida, e quando um bebê chega naquela casa, naquela família, essas coisas todas vêm à tona. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nenhum quadro de baby blues, nenhum quadro de depressão pós-parto, nenhum quadro de psicose aparece assim, ó, do nada, magicamente. Ele sempre tem a ver com a história, com a relação que aquele paciente ou aquela paciente tem até aquele momento. Então, tudo que eu fui juntando ao longo da vida, de doçura ou de amargor, aparece naquele momento. E é aí que as coisas se complicam. Por quê? Porque eu preciso dar amor, mas eu preciso receber amor. Eu preciso dar amparo, mas eu preciso receber amparo. Eu preciso acolher, mas eu preciso ser acolhida ou acolhido. É isso que faz uma pessoa, diante do nascimento, se enrolar e não conseguir sair adiante. Então, dizendo isso, vamos então para a nossa primeira condição, que é o papel do pai e o papel da mãe, neste processo de formação do bebê antes dele chegar lá na casinha do papai, na casinha da mamãe, tá bem? É muito importante porque no curso passado eu falei sobre a importância da escola ter um processo de acompanhar a grávida antes, né? Ou os pais em adoção, ou os pais em fertilização, antes deles chegarem na escola. Porque muitas vezes, antes de chegar na escola, já foi feito tudo errado naquele processo de gestação, e aí a gente tem que passar por um período de consertos ou de acertos até que a criança entre num processo, né? Então, eu vou deixar 3 perguntas aqui que eu acho que são importantes para você que é educador ou educadora, quando vai fazer uma anamnese, uma entrevista de pai e de mãe, perguntar assim para os seus pais, para as suas mães, né? O que você quer para o teu filho, matriculando ele aqui na sua escola, nessa escola? O que você espera para o teu filho? Aí você diz assim, mas a minha escola pública lá da periferia, não vou fazer essa pergunta. Faça. Independente da escola onde você estiver, pergunte para o pai o que ele espera da escola. Porque ali você já vai perceber o pai que é ausente, o pai que é negligente, o pai que não é pertencente, você vai perceber um monte de coisas. E é bom que você anote isso, porque pode ser que depois de conversar com todos os pais, você descubra que você vai ter que educar sozinha ou sozinho aquele monte de bebês que você tem ali, que você não vai poder contar muito. E às vezes você vai descobrir que o pai e a mãe são muito participantes, então vale a pena perguntar. Outra coisa que é importante a gente perguntar é, apareceu o problema num bebê e esse problema ficou reincidente,
Preste atenção quem está me assistindo. Exemplo, eu vejo uma criança mentindo. Aí uma criança maior que já fala, por exemplo, 2 anos e meio, 3 anos. Toda semana a criança está mentindo. Ela mente em intensidade e mente em frequência. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que a gente tem uma criança contando mentiras demais, nós terapeutas sempre partimos do pressuposto de que há uma carência afetiva, há uma falta afetiva muito grande. Então, no lugar da falta, no lugar do afeto, no lugar da presença do pai e da mãe, a criança põe a mentira. Por isso que ela mente. Por isso que é comum quando a gente vai num orfanato, ou quando nós adotamos uma criança vinda de orfanato ou de uma instituição, as crianças vêm muito mentirosas, porque elas estão carentes por completo de amor e no lugar da carência elas põem a mentira. Então, uma vez que a gente localiza um quadro como esse, a gente pergunta para o pai, chama o pai, chama a mãe para conversar e a gente pergunta se já observou aquilo e como que aquilo é. No entanto, você precisa saber que você está perguntando, se eu fosse um delegado, eu estaria perguntando para o assassino se ele cometeu aquele crime. Dificilmente ele vai confessar na minha frente. Então isso que é sério. Perguntar para o pai uma pergunta que ele teria que entregar a ele mesmo, perguntar para a mãe uma pergunta que ela teria que entregar a ela mesma é muito difícil. E qual pergunta é essa? Esse filho ocupa qual espaço na vida de vocês? Ele veio para preencher qual espaço? Ele veio para vocês terem qual status? E agora eu estou falando de uma coisa importante, porque nós vamos falar sobre o papel do pai e o papel da mãe quando destrói a vida de um bebê ou quando edifica em estímulo a vida do bebê, né? Eu quero fazer esse apontamento porque me assusta a quantidade de pais e mães que querem ter filhos por status social. Aliás, tem pesquisas que mostram que até na classe C e D há vontade de se ter filho. Então imagine, a classe C, D e E, ou seja, pessoas com muita dificuldade financeira, sonham em ter um filho porque ele dá um status social. A partir daí a criança tem carteira na unidade de saúde, ela tem carteira do programa não sei o que, ela tem cartão do programa. Isso dá para a pessoa uma condição de cidadania. É uma coisa difícil da gente entender, mas existem. Assim como lá na classe A e B, a pessoa quer ter um filho para dizer que ela tem uma família, para ela cumprir algum papel social. Então a criança antes dela nascer, a mãe já começa preparando a minha princesa. Quando eu vejo isso na internet, eu já entro em desespero. Quando mãe começa preparando a minha rainha, preparando o meu príncipe, preparando o quarto do meu rei. Isso tudo tem valor psíquico, né? Se você está preparando o quarto para uma rainha, para uma princesa, lembre-se, isso tem um inconsciente aí por detrás. E quando a criança nasce, às vezes a gente começa a tratar a criança como rainha, como príncipe, como princesa. Haja vista as mães que os bebês nascem, um mês depois que os bebês nasceram, elas estão desfilando com as crianças pelo mundo inteiro, levando as crianças para tudo quanto é lado, para as crianças serem vistas e postando. E daqui a pouco a criança entende que ela é rainha, que ela manda naquele espaço e que ela é o rei daquele lugar, né? E aí, se eu sou o senhor do castelo, eu só tenho que reinar. E o rei, como que ele governa? Ele dá ordem, ele manda. Então, muitas mães e muitos pais, antes de o bebê nascer, já caracterizam ele como rei, como rainha, e daí em diante começa um processo de fazer exatamente dessa maneira. Tá? Ou seja, prepara um quarto de bebê, com papel de parede, com isso e com aquilo, tudo isso é maravilhoso, eu acho lindo. Mas além do material, além das roupas bonitas, do tema de festa de 1 ano, que tem gente que já pensa antes de o bebê nascer, pense que o primeiro ano de vida é determinante para o desenvolvimento dele. E os 4 últimos meses de gravidez que nós vamos falar no curso de hoje é absurdamente determinante para a criança. Então, muito mais importante do que o papel de parede, a banheira vitoriana ou o motivo que você vai decorar a festa de aniversário de 1 ano é dar ao teu filho condição de desenvolvimento. Então, sendo assim, o papel de pai e o papel de mãe são determinantes porque a criança não pode vir tapar um buraco, uma brecha que tem na vida daquela família. Olha que coisa difícil você nascer dentro de uma família que você tem que restaurar alguma coisa que não foi você que criou. E isso acontece muito, tá bem? Então, para mim é muito importante. Então, sendo assim, eu queria que vocês anotassem algumas coisas científicas que para mim são muito importantes. Ocitocina
essa palavra ocitocina são dois S, dois Cs, desculpa. No primeiro é C, no segundo é C. Ocitocina é um hormônio. Este hormônio é o que determina tudo isso que eu falei no curso até agora. Para quem não sabia, quando nasce um bebê, é esta a substância, é este o hormônio que determina o nascimento do bebê. A ocitocina é um hormônio que naturalmente as mulheres produzem para fazer as contrações, ou seja, na hora que a criança está pronta, preparada para nascer, começa uma produção muito grande de ocitocina, que é um hormônio que vai aumentar as contrações, aumenta, vai aumentando a dilatação da mulher e vai empurrando a criança ventre abaixo, e aí vem o nascimento. Essa ocitocina, ela tem um nível de desenvolvimento ao longo da vida de uma mulher. No entanto, nos 4 últimos meses de gravidez, ela começa a se avolumar, e ela chega a 200 vezes mais ocitocina do que num período não de gravidez ou numa mulher que não tem gravidez. Então vejamos o que a gente está entendendo. A ocitocina é um hormônio absolutamente importante para o nascimento, porque é o responsável pelas contrações. Você que está me assistindo, que é mulher que ficou grávida e que tentou fazer parto normal, o médico fica esperando, né? O obstetra, a obstetra fica esperando esse hormônio dilatar bastante e fazer as contrações. Se ele percebe que a mulher vai fazer sozinha, ok, parabéns. Se ele percebe que é parto normal, mas que precisa de uma ajuda, ele pode ministrar ocitocina sintética, ou seja, ele aplica ocitocina, tá bom? Para aumentar. Essa ocitocina é o nosso ponto mais importante nesse desenvolvimento de bebês, porque você que está aí me assistindo, preste atenção. Ocitocina é um hormônio para gestação, é um hormônio para parto, para contração, para nascimento, que uma mulher produz até 200 vezes mais para chegar no parto e dar conta daquele momento. No entanto, quando eu meço o bebê, quando eu pego lá uma gotinha de sangue e vou medir a quantidade de ocitocina de um bebê, ele tem exatamente a mesma quantidade de ocitocina da mãe. Isso é um milagre de Deus. Mãe e filho nascem absolutamente iguais na constituição hormonal. E isso só acontece graças a uma coisa que eu vou mostrar, que eu deixei aqui prontinho, ó. Isso aqui é um cérebro. Eu até marquei aqui com uma caneta e eu quero que vocês entendam. Entendam a solução e entendam o problema. Isso daqui é o hipocampo, ó. Essa parte que tá em preto, que eu fiz o risquinho, é o hipocampo. É a parte emocional da nossa cabeça. Tudo que a gente tem de equilíbrio emocional, tudo que a gente tem de extraordinariamente equilibrado, tá dentro desse espaço pretinho. Aqui o cérebro tá cortado, né? Eu fiz um corte assim. Então, tudo está dentro dessa área. Esse pontinho preto é a amígdala. A amígdala é uma glândula que está dentro do hipocampo, que é responsável por essa explosão de produção de ocitocina. Então, preste atenção. Antes de o bebê nascer, isso daqui, essa bolinha preta, ela explode dentro do cérebro de produção de ocitocina. Aí a mãe tem até 200 vezes mais ocitocina e quando o bebê nasce, se eu for medir no bebê, ele tem a mesma quantidade da mãe, por conta disso daqui. Então a maternidade é biológica. Agora, o que eu preciso que vocês entendam? Vocês devem conhecer uma mãe que não está nem aí para o filho, que ela não se reconhece, não se filia a ele, não tem compaixão, não tem empatia, não tem vínculo com ele. E por que isso acontece? Não houve a explosão da amígdala. Então, se a mãe não tiver uma explosão aqui de amígdala, ou seja, a mãe, quando ela percebe que tem um filho que vem ao mundo e é dela, o próprio organismo dela diz, bom, agora a gente tem que se preparar para o que vem aí. Então, bora lá te dar uma carga de energia enorme que é a ocitocina. As mães que não têm essa explosão dificilmente vão se vincular biologicamente com os seus filhos. Se a gente medir a ocitocina do pai, homem que não tem contração, que não vai fazer parto,
Mas é uma coisa tão extraordinária que se eu medir a ocitocina do pai, ele tem mais ou menos 1/4 do que a mãe tem. E agora você que morre de preconceito, presta atenção no que eu vou falar. Pais gays quando adotam bebês, se eu mensurar a ocitocina dos dois, é igualzinha a ocitocina de uma mãe que acabou de parir. É a ciência, né? Então preste atenção nisso. Muitas mulheres, muitos homens que adotam filhos que não geraram, têm essa explosão no meio do cérebro. O cérebro mesmo diz, agora nós estamos num outro lugar e a gente tem que se preparar para isso. Então, a amígdala é a glândula que faz essa grande explosão da ocitocina e essa explosão desenvolve um cheiro, um tato, uma percepção que vincula o pai ao bebê, ou a mãe ao bebê, ou 2 pais ao bebê, ou 2 mães ao bebê, e assim segue para a vida fora. É muito importante isso, porque nas crianças que têm rejeição do pai ou da mãe, este movimento orgânico não acontece. E aí, naqueles 3 quadros que eu expliquei no início do curso de hoje, no quadro de baby blue, no quadro de depressão pós-parto ou de psicose, pode ser que esse desenvolvimento orgânico não aconteça e as coisas fiquem bem mais difíceis. Então, sendo assim, nós temos essa ocitocina, ou isso que eu estou apontando para vocês, há uma série de experimentos bastante interessantes feitos com gente e com animais, sobretudo ratos e outros animais, e é muito interessante porque os cientistas pegaram, por exemplo, uma rata que não pariu, mas colocou ocitocina nessa rata, como colocaria numa mulher para ter mais contrações no parto. Quando colocou ocitocina nessa rata que não pariu, ela cheia de ocitocina, coloca ela junto com ratinhos, ela começa a cuidar deles como se fosse a mãe biológica deles. Então, é uma coisa inexplicável para quem não é dessa área, mas para quem estuda é muito interessante porque tem uma explicação científica. E muitas vezes a gente vê a cantora Elba Ramalho, por exemplo, há vários artistas que dizem assim, quando eu adotei, eu passei a ter leite no dia seguinte. É isso. A ciência explica, há uma explosão na amígdala, no nosso hipocampo emocional, e a partir daí o corpo está inteiro preparado para aquele momento de mãe e de bebê, ou de pai e de bebê, conforme a gente tem lá, tá bom? Então, sendo assim, o que eu preciso que a gente entenda agora? Cuidadores de creche, profissionais de creche. Aí é que vem o detalhe, né? Olha só a minha plaquinha. Calma, professora. Calma, porque a situação é séria. É muito sério porque eu tenho lutado contra isso. E eu tenho batalhado muito contra isso. A gente entendeu que há uma situação neurológica que faz uma mãe, ou uma mulher, ou um pai, ou um homem se vincular biologicamente a um bebê. O que acontece muitas vezes é que esta vinculação acontece dentro da creche. Dentro da creche acontece isso. E é muito ruim para o bebê e para a família. Um depoimento meu que muito me entristece, mas eu não tinha experiência. Para quem não sabe, eu fui professor de pré-escola. E eu tinha um envolvimento muito grande, 9 anos em berçário maternal e educação infantil. Eu tinha um envolvimento muito grande com as crianças e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, um dia uma família de uma aluna me convidou para ir à festa de aniversário dela e eu fui. Era de 3 ou 4 anos, eu fui na festa de aniversário dessa aluna. Quando eu cheguei lá, a criança me chamava de pai e chamava o pai dela biológico pelo nome próprio, tipo José. E virava para mim e me chamava de pai o tempo todo. Na hora do parabéns, a criança cortou o pedaço de bolo e disse, eu vou dar para o meu pai, que era eu, mas eu era o professor dela. E aquilo criou um constrangimento na festa de uma maneira muito notória, porque a criança tinha um reconhecimento da função paterna em mim e o pai era um sujeito próprio. É muito importante que eu fale sobre isso, porque nós estamos falando de uma coisa grave, né? Que acontece até hoje. Há muitas meninas na creche, ou meninos na creche, que se vinculam emocionalmente com a criança, mas no espaço que é da família. E eu fico desesperado, porque veja,
Um bebê que muitas vezes com 3, 4 meses vai para a creche, se ele encontrar lá uma cuidadora, uma professora, uma educadora que fique muito tempo com a criança no colo e que se vincule muito emocionalmente com a criança, automaticamente aquela ocitocina daquela pessoa vai se equilibrar e vai se identificar com aquela criança. O problema é que essa criança tem que ir para casa. Então, muitas vezes uma criança em casa, na creche ela fica bem, na creche ela fica maravilhosa, não dá trabalho, come direito, não tem cólica, tá tudo uma maravilha. Só que quando a criança chega em casa, muita cólica, se irrita, fica estressada, não dorme, não se alimenta e a mãe não consegue segurar a criança e a criança não se adapta. Eu tenho casos que eu acompanho hoje de eu ter que pegar toda a roupinha, o colchãozinho, o cobertorzinho, o lençolzinho, o travesseirinho da creche, empacotar num pacote plástico e mandar para casa para a criança fazer a readaptação em casa, porque a creche tirou da mãe o direito da mãe ser mãe. Olha que coisa doida, mas que é sério. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós que trabalhamos em creche, berçário e maternal, nós temos que tomar o cuidado. Um bebezinho, ele tem o olfato, o tato e a visão como os elementos mais importantes de reconhecimento. O que isso quer dizer? Se uma cuidadora, se uma educadora fica muito tempo com um bebê lá na creche que não é dela, no colo, ela tem 10, 15, 12, 13, 14. Mas tem um que ela se vincula muito afetivamente. Claro que isso pode acontecer, nós somos humanos. Eu estou dizendo que aconteceu comigo justamente para vocês entenderem. Então eu fico muito tempo com o Gabriel no meu colo. O Gabriel se adapta com o cheiro do meu hidratante, com o cheiro da minha pele, com o bafo da minha boca, com o calor do meu corpo e com a minha visão. Se eu ficar muito tempo com ele no meu colo, ele vai se adaptar ao meu tato, o meu olfato, e a visão dele é minha. Só que este menino também está sendo elemento de grande afeto para mim. Eu estou me vinculando muito mais do que educadora dele, mas eu estou entrando no espaço que é da mãe. Quando esse menino vai para casa e a mãe pega ele no colo, ele já não reconhece aquele colo, ele estranha. Quando a gente ouve falar que uma criança estranha a outra, não é porque o outro é feio. A criança estranha porque o outro apertou demais em comparação àquela menina lá da creche. Ou apertou de menos em comparação com aquela menina. Então a criança acha que vai cair, aí ele chora. Então qual é a minha orientação? Educadora de creche, atendente de creche, cuidadora de creche, não tem nada que ficar com o filho dos outros o dia inteiro no colo. Ame profundamente, cuide profundamente, mas não é seu. Não é seu. Deixa para a mãe esse privilégio. A mãe só está deixando o filho ali porque ela precisa na maior parte das vezes. Nós não podemos tirar esse privilégio da mãe. Esse é um espaço que é da mãe, né? Então, nós podemos amar as crianças, pegar no colo vez ou outra para uma situação, mas que não passe de 20 minutos. 20 minutos. Nada de ficar 1 hora balançando um bebê a cada 2 horas, porque ele vai se adaptar ao seu tato, ao seu olfato, à sua visão, e na hora que ele tiver com o pai e com a mãe dele, ele não consegue fazer essa adaptação. Então isso é uma gravidade e eu preciso prestar atenção. E já que eu estou falando disso, estamos falando de época de coronavírus, essas coisas erradas de creche, de berçário e maternal, começam com essa situação da gente pegar a criança por conta dessa adaptação, mas vai até na questão de alimentação. Eu cansei de ver educadora pegando ali quando a criança sai do líquido para o pastoso e do pastoso para o sólido, a pessoa faz ali a papinha, sopra e bota na boca da criança. De jeito nenhum. Não é por conta do coronavírus, é por conta daquela historinha de sapinho. Quando a gente coloca a comida da boca, pega a comida da boca da criança e sopra, as gotículas da minha boca vão tudo sobre o alimento da criança e eu vou colocar direto na boca dela. Mas eu tenho fungos, bactérias que são meus, não daquela criança. Então esse cuidado tem que haver, né? Então, dizendo isso, que ser pai e ser mãe é uma escolha, nós temos que pensar que muitas vezes a escolha desse pai e dessa mãe
seria outra, seria de ter a criança em casa, cuidando até 2 anos, para a criança já ter a fala, já tá andando ou engatinhando, e aquelas coisas todas que nós já conversamos. Mas muitas vezes eles não podem. Então, se a criança tem que ir para a creche, para o berçário, para o maternal, desde os 3, 4, 6 meses de idade, é necessário que a família tenha essa condição que nós conversamos. O que essa criança representa para mim e o que eu posso fazer por essa criança? Mas a escola também tem que pensar quem é essa criança para aquela família e o que a gente pode fazer para essa criança ter aquela família na maior parte possível dos tempos. Se eu não respeitar isso, nós estamos falando de uma coisa chamada estresse infantil. O estresse é o contrário da ocitocina que nós estudamos. A ocitocina está desse lado, é prazer, alegria, reconhecimento, amparo. O cortisol está desse lado e ele é estresse. Ele é muito estresse. Então, se a gente não acertar a escola e a família numa conduta, numa rotina única para aquela criança, a situação de estresse passa a ser orgânica. A criança começa a produzir cortisol em grandes quantidades. Ele é o hormônio que determina o estresse. E a criança estressada, lembra, do jeito que a mamãe se equilibra ao bebê na ocitocina, a mamãe também se equilibra ao bebê no ruim, no estresse. Então, mãe e filho estressados, ou pai e filhos no estresse, aí nada funciona mais de rotina. Então, precisamos tomar muito, muito, muito cuidado quanto a isso, tá bom? Bom, aí, como a gente, antes de passar para alimentação, vai abrir aqui para perguntas, quero que vocês me coloquem ali. Tem alguma pergunta nesse momento sobre isso que nós acabamos de falar, que poderia ser feita neste momento? Vamos lá, que eu estou aqui para ajudar no que for possível. Estamos abrindo para perguntas sobre esse papel da mãe, o papel do pai, que nós conversamos agora, antes de ir para o tópico de saúde e alimentação. Deixa eu ver, tem perguntas aqui. Quem é que tá mandando perguntas lá? Tem coraçõezinhos, eu ganho uns coraçõezinhos aqui. De vez em quando. Perguntas sobre o que nós acabamos de fazer até agora, né? Cesárea e ocitocina. Alguém está perguntando. Olha, independente do parto ser cesárea ou ser parto normal, a ocitocina está ali sendo produzida. E ela é muito importante, por isso que os 4 últimos meses de gestação são determinantes. E aí, a criança que é prematura, não é só a criança que sofre por conta disso. A mãe também não se preparou para isso, né? É claro que vocês devem saber que uma mulher leva, em média, 2 anos para se recuperar de uma gravidez. Não é um processo simples, não. Não é só depressão, psicose ou baby blues, não. O corpo da mulher, seja hormonal, seja físico, seja constitucional, ele leva 2 anos para se recuperar. Então, ele vai se recuperar mais rapidamente quanto maior for a condição da mulher de preparação para o parto e o puerpério, obviamente. Então, sendo assim, parto normal ou cesárea, a mulher vai ter que desenvolver essa ligação biológica com o filho que está determinada pela ocitocina. Então, a ocitocina tem como função ajudar no parto, ampliar as contrações também, mas a ocitocina também está na ligação afetiva, no vínculo entre os seres humanos, na intermediação entre adultos e crianças, tá bem? Então, são coisas bem parecidas. Essa situação de ocitocina de um lado e cortisol do outro, ou seja, prazer de um lado e estresse do outro lado, ela precisa ser compreendida também com essa situação que a gente dá às mães. Eu fico desesperado com isso, e eu falo desespero mesmo, porque o meu consultório não para de chegar mãe no puerpério, ou grávida, ou quem está começando a caminhada da maternidade, ou seja, é muita evidência do que as pessoas ainda fazem hoje em dia.
Não é porque existe licença para grávida que a grávida está sendo tratada de maneira melhor. Pelo contrário, grávida tem que cumprir horário, tem que ser pontual, tem que ser inteligente. Durante 9 meses, grávida. E quem já ficou grávida um dia na vida, como que uma grávida vai ser pontual com 4, 5, 6 meses de gravidez? Se até para vestir roupa é diferente, para fazer higiene é diferente. Então, não tem como uma grávida dar conta de pontualidade, ser inteligente, emocionalmente equilibrada, ser simpática, bonita, bem apessoada. Então, a gente vai criando situações de cobrança excessiva para uma grávida e a gente não ouve as necessidades dela. O maior problema hoje da gravidez ou para a mulher é que nós estamos no século 21 e as pessoas acham que, inclusive você, mulher que está me assistindo, acha que pode levar numa boa uma gravidez e um trabalho. Sim, meu amor, achar é uma coisa, na hora é outra coisa. Pode ser que o teu corpo não responda do jeito que você pense. Então, não é um processo de doença uma gravidez, mas é uma natureza diferente. E uma grávida precisa alongamento, uma grávida precisa dormir, uma grávida tem azia, uma grávida tem gases, uma grávida tem cólica, uma grávida tem diabetes, uma grávida tem... Cada uma é um processo, então você não sabe como o seu corpo vai reagir e não sabe como o corpo da amiga vai. Então, estas cobranças todas faz com que a gente coloque uma gravidez na nossa rotina do dia a dia. E às vezes não é isso, às vezes a mãe tem que viver como única rotina do dia a dia a gravidez que ela está desenvolvendo. Porque daí o corpo se alonga, o corpo se prepara, o corpo dorme, é um sinal. Quando uma grávida está tendo sono, pode ser uma mensagem maravilhosa do corpo dela dizendo: você precisa dormir, você tem que poupar sua energia. Porque se você não poupar, na hora que você vai precisar usar, não vai ter essa quantidade aí, tá bom? Então a gente precisa muito, muito, muito disso. Perguntas? Bom, aí para terminar essa parte aí dos bebês lá na creche, terminando as anotações aí, por favor, eu quero então deixar um alerta ou uma denúncia, como vocês queiram, que são bebês sozinhos em casa ou bebês sozinhos na creche. O que eu quero deixar claro aqui nesse nosso curso de hoje é que em nenhuma situação da vida um bebê pode ficar sozinho. Jamais ele pode ficar um tempo ou outro sozinho, mas 10 horas, 8 horas, se ele fica esse período numa creche, vamos pensar que 2 horas é o período máximo que ele ficou sozinho. Porque um bebê sozinho no primeiro ano significa ausência total de estímulo. O que é um bebê sozinho? Aquele bebê que fica num berço, quietinho, a manhã inteira e a tarde inteira, a cada 2 horas e meia, 3 horas, ele é limpo, é alimentado e ele volta a dormir. Essa pobreza de estímulo, ela é responsável por doenças sérias e por dificuldade de aprendizagem sérias a partir de 2 anos de idade. Então, tá comprovado, bebê que fica sozinho lá no berço, ou no EVA, ou lá em casa mesmo, tá quietinho, não chora, não reclama, não tem cólica, mas fica quietinho, só fazendo um gagá-gugu de vez em quando, tá errado. Porque isso significa 0 de estímulo para ele. Nos 6 primeiros meses é sério e os 6 meses seguintes mais sério ainda. Então, o primeiro ano de vida, se um bebê ficar muito sozinho, ele vai ter uma queda no QI dele, de intelectualidade. Bebês que ficam sozinhos, diminui o potencial intelectual e criativo, apresenta dificuldades de linguagem, não vão falar com 2 anos de idade. Me perguntaram essa semana o que atrapalha uma criança a falar até os 2 anos. Eu apontei várias situações no curso, né? Sobre infecções de ouvido, o ambiente ser pobre, a mãe ter depressão pós-parto. E hoje eu estou acrescentando, crianças que ficam sozinhas também atrasam a fala. Criança que fica sozinha no primeiro ano de vida vai ter dificuldade de relacionamento na vida infantil, adolescente e adulta, não vai conseguir se relacionar com as pessoas. O cérebro não vai se desenvolver 100% da potencialidade como outra criança. E a língua que a criança deveria falar, ela não vai ter a agilidade que outra criança tem ou teria.
E aí você me pergunta, tem como corrigir isso? Tem, só que leva 12 anos, em média, entre 10 e 12 anos, para você corrigir um único ano de coisa mal feita ou não feita, que é deixar um bebê sozinho lá. Portanto, eu queria que vocês pensassem nisso da forma mais importante do mundo, de não deixar bebês sozinhos em creche ou em situações dessa natureza, tá bom? Vamos então agora para a nossa última parte, que é a nossa situação de a amamentação, alimentação e tudo mais do bebê, né? Então, quem está nos acompanhando aí, vamos falar sobre a alimentação dos bebês e, portanto, a alimentação dos bebês e a saúde dos bebês que depende da alimentação. Bom, indo direto ao ponto, eu um dia quero estar no mundo ainda para ver uma outra realidade. Hoje, se você, a hora que terminar o curso, se você colocar lá no Google, estudos científicos sobre a cerveja, vão vir 1 milhão de artigos científicos sobre a cerveja. Se você colocar artigos científicos sobre o café, vem 1,5 milhão de artigos científicos sobre o café. Artigos científicos sobre o queijo, não sei das quantas, virá 1 milhão. Mas se você colocar no Google artigos científicos sobre a importância do leite materno ou sobre as características do leite materno, talvez não venha um estudo. O que eu quero dizer com isso? O primeiro alimento do humano, o primeiro alimento mais importante para o ser humano é praticamente zerado de estudos. O que nós sabemos sobre o leite materno é ínfimo, é muito pouco. Nós não temos estudos, grandes estudos sobre o leite materno. A gente sabia até 10 anos atrás que ele era importante e era saudável. Hoje nós sabemos um pouco mais sobre leite materno, mas ainda há muita coisa sobre leite materno que a gente ainda não sabe. Por exemplo, você sabia que uma mãe não produz leites iguais ao longo do dia para o filho? Se você desconfiava disso, você está certa. É muito sério isso. O peito que produz o leite, a glândula que produz o leite, ela produz o leite de acordo com a necessidade da criança. Então, se o bebê, lembra que a mãe se vinculou pela ocitocina com o bebê. Ela e o bebê têm os mesmos parâmetros, as mesmas quantidades. Então, se um dia o bebê estiver muito nervoso, naquela hora que ele vai mamar muito nervoso, o vínculo dele é tão grande com a mãe que ele bateu a boca no peito dela, ela já sabe que tipo de leite tem que produzir. Então, se eu pegar aquele leite e mensurar, ele vai ter muito mais hormônio e muito mais característica para tranquilizar e acalmar a criança. Se o bebê tá sem ânimo, tá fraquinho e ele tá sem coragem, quando ele bate a boca ali no peito da mãe, automaticamente o corpo da mãe desenche ele de ferro, de fósforo e de potássio. Então, mamãe, se você não acredita em Deus, acho bom começar a pensar nisso. Que coisa é essa? De onde vem isso? Quantos anos a ciência levou para chegar nesse ponto de perceber que ao longo do dia a mãe produz todos os leites diferentes? Se você que é mãe e amamentou o teu filho, está amamentando, se você fizer isso 6, 8 vezes ao longo do dia, nenhum dos seus leites para o teu filho foi igual. Cada bebê tem um leite diferente ao longo do dia, de acordo com o vínculo que ele tem com a mãe. Então, o que é extraordinário? Quanto mais você se vincular ao seu bebê, quanto mais você agarrar ele com unhas e dentes e querer ele profundamente, mais ele vai estar vinculado a você. Portanto, mais você vai saber que leite dá a ele. O leite materno é uma assinatura da mãe na alma da criança. Escreve isso e coloca embaixo Geraldo Almeida, tá bom? O leite materno é uma assinatura da criança na alma da mãe. Ele diz, assinatura da mãe na alma do bebê. A mãe diz assim, ó, eu te dou o meu amor no formato de leite. Tantos de fósforo, tanto de potássio, tanto de zinco, porque eu te amo e é isso que você está precisando agora. Então, por que a gente tem que saber isso? E a gente precisa de verdade ter muita informação sobre isso. Primeiro, porque a gente desconfiava
de uma coisa que a gente vê, mas que não sabia muito como que funcionava, né? As meninas crescem mais rápido que os meninos. As meninas se desenvolvem mais rápido que os meninos. Pode parar a mãe que fica aí cheia de opinião. Não, a minha... Não. Eu acredito na ciência. Eu sou da ciência. E a ciência comprova. As meninas se desenvolvem mais rápido. Uma menina de 11, 12 anos arrumada é uma mulher. Um menino de 11, 12 anos é um pirralho de nada. Então, por que que isso acontece? Porque as mães produzem leites mais especiais para as meninas. Tem que perguntar lá em cima por que que é assim, né? A ciência só diz que o cálcio, por exemplo, é diferente para meninos e as meninas. As meninas recebem muito mais cálcio que os meninos. E se a mãe tiver filhos gêmeos, o menino recebe um leite de um jeito na mamada e a menina recebe outro leite de outro jeito naquela mesma mamada. Porque assim é a natureza e é isso que nós precisamos. O leite de verdade, ele é essa assinatura, né, da mãe na alma da criança, mas é uma conversa também psicológica entre mãe e bebê. Bom, agora eu percebo que você tá assim, agora eu percebo que tá dessa maneira. Quando a gente vai fazer isso na creche, quando a gente faz isso sendo o cuidador ou a cuidadora e não amamentamos, claro que esse processo fica falho, ele fica cortado, ele não existe. Então a gente tem que compensar com outros estímulos. Portanto, crianças institucionalizadas, crianças não amamentadas, não têm esse privilégio, esse vínculo, essa conversa psicológica com a mãe. E aí, provavelmente, elas vão ter dificuldade em ferro, zinco e cobre. Esses 3 metais são os metais de crescimento. Ferro, zinco e cobre. Anota para não esquecer. Ferro, zinco e cobre é o final da gestação de uma mulher. Então, os 4 últimos meses, né, da gestação, a mulher só produz ferro, só produz zinco, só produz cobre, ou os metais de maneira geral, para fazer um depósito no bebê. Por isso que as mães tendem a ter anemia nesse período, enfraquecer muito, ter muito sono e anda muito arrastado. Por quê? Porque ela tem que fazer uma bomba muito grande para abastecer um depósito suficiente para 4 meses depois do nascimento. Então, 4 meses antes da criança nascer, a mãe começa o armazenamento. 4 meses depois que o bebê nasceu, durante o puerpério, a criança está usando. Se há um bebê prematuro, este depósito está falho. Então, ele precisa fazer reposição assim que nasce. Estou explicando isso porque muitas vezes a gente recebe na creche uma criança que é prematura e que não recebe o aleitamento da mãe. Ou seja, duplamente com problema. Criança que é prematura e não recebe a amamentação da mãe, os metais ela não recebeu da maneira ordinária. Então eles têm que vir de outras formas e por isso que entra a importância da gente poupar a criança descansando, quietinha e não fazer aquilo da última vez que nós falamos que as mães, algumas, não param com as crianças se movendo e a criança tem que gastar tudo isso, né? E aí, dentro dessa situação de alimentação, a gente tem que também lembrar de uma outra coisa, que é esta mudança da alimentação do líquido para o pastoso para o sólido. Eu falei no início do curso de hoje e estou de novo lembrando vocês. Parem de determinar. Porque o meu mamou direitinho, não sei quantos meses, depois ele comeu a papinha, a melequinha, depois ele comeu... Sim, agradece a Deus, essa é a história do teu filho. Deixa o filho dos outros, cada um tem a sua história, porque está ligado à sua condição de vida. Então, para as mães que não têm esse processo típico ou ordinário, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu estou forçando a criança a comer uma papinha, forçando a criança a comer um alimento sólido ou a comer um outro tipo de alimento que ela não aceita, e isso pode criar muito mais dificuldade nela do que condição de saída, do que condição de desenvolvimento. Há um cuidado muito grande em termos de alimentação, fazer essas passagens, porque muitas vezes a mãe, o pai ou a família, os cuidadores, se esquece que primeiro eu tenho que apresentar o sabor para a criança, depois a criança precisa se adaptar ao sabor, depois ela tem que degustar e depois ela tem que pôr numa rotina. Então, não é de uma hora para outra, né? E nestas horas,
é que vem aquelas situações todas de conflito, de falta de limite para a criança ou de imposição dos pais. Então, nesta hora da alimentação, vai aparecer uma das coisas que eu acho mais importante para nós que trabalhamos com bebês de 0 a 2 anos, que é como eu já devo ir colocando essas situações de limites de imposição. Nessa parte final, eu queria conversar com vocês sobre isso. Muitas pessoas me perguntam, e lá no consultório tá cheio de pai que diz assim: o meu filho já apresenta birra, tem 1 ano, 1 ano e meio, mas desde não sei quanto tempo, 6 meses, ele já tem birras. Essa é uma resposta que a ciência já tem e nós precisamos acreditar, né? E essa é uma decisão para pai e para mãe tomar. Por quê? Eu limpei o bebê, dei banho nele, amamentei e agora ele deve voltar a dormir. 6 meses, 7 meses, ele teria que descansar para poupar aquela energia para o crescimento dele, conforme nós falamos. Mas aí ele começa a chorar, porque ele quer a mãe, ele quer cola, ele quer dengo. E então, professor Geraldo, eu acolho a criança ou eu deixo ele chorando um pouco? Essa é a última pergunta do nosso curso de hoje e não a menos importante, e eu preciso que vocês pensem sobre isso. Essa decisão tem que ser da família. Quando e quanto eu acolho uma criança, amparo e dou acolhida para ele, e o quanto eu deixo ele se virar sozinho. O que a ciência diz sobre isso? O que a gente tem de pesquisa pronta que nos dá a garantia da gente entender que estamos seguros nessa orientação? Se o papel da tua família, se o objetivo da tua família é que o teu filho tenha recursos próprios, que ele tenha recursos próprios emocionais, deixe ele chorando até que ele se acalme. Porque a ciência comprova que as crianças que se acalmam sozinhas, que brincam sozinhas depois de todas as necessidades essenciais serem estabelecidas, elas desenvolvem muito mais condição de socialização, de interação social e de equilíbrio com elas mesmas. Então, crianças que depois de todas as necessidades básicas atendidas, conseguem sozinhas dar conta de acalmar, de brincar com um móvel, um brinquedinho ou com o próprio corpo delas, elas têm mais condições emocionais de dar conta da vida. Por outro lado, para dar conta dessa necessidade da vida e ela brincar sozinha, inventar e ser criativa, ela não tem como se dedicar à intelectualidade. Aí é que está a decisão da família. Se você quer que o seu filho tenha um enorme potencial intelectual, toda vez que ele der um chorinho, um pio, corre e socorre ele. Ele não vai ter nenhuma demanda emocional. Se ele não tem nenhuma demanda emocional, se ele não tem que se preocupar com nenhuma brincadeira, porque o brinquedo vai aparecer ali, o chocalho, a pessoa balançando. Se ele não tem nenhuma dessas preocupações, a mente dele, o cérebro dele, vai sempre ser usado para ser criativo, ser inovador. Mas ele não terá desenvolvimento emocional e equilíbrio emocional quanto o outro que não tem tanta criatividade, mas se vira com uma coxinha de frango e uma asinha, tá bom? Dado esses recados, eu então quero dizer para vocês o seguinte: assim que terminar o curso de hoje, o certificado é postado ali na página, no Facebook, e vocês imprimam e deixem ele prontinho na pasta de vocês. Não pode esquecer que eu tenho um canal no YouTube e vocês, por favor, se inscrevam no meu canal, participem do meu canal, porque é muito importante para mim. Quem quiser comprar algum livro meu, ler algum livro meu, eles estão todos no meu site, www.geraldoalmeida.com.br. Lá vocês veem todos os meus livros e podem comprar eles no site que vocês quiserem, tá bom? E eu fico por aqui nessa quarentena. Para quem não sabe, eu não estou de quarentena, eu sou psicanalista. A situação emocional das pessoas se complicou muito enormemente e eu tenho trabalhado até 8, 9 horas da noite todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então, por uma razão de cansaço mesmo, eu não posso me dedicar às lives todas as segundas-feiras, porque na verdade eu faço live todos os dias. Os pacientes muito graves e que estão nos grupos de risco, eu tenho que atender por aqui, pelo telefone. Então eu fico uma quantidade muito grande de horas por dia no online atendendo pacientes e outra dentro do consultório. E isso tem me cansado muito. Então eu estou me retirando
por um tempo, para eu me descansar um pouco, porque demora para se preparar uma live. Todos os dias tem instituições que pedem e eu tenho que fazer para redes de ensino, para pais que estão em casa. Então, eu acho que eu ofereci o que eu pude. Esses três cursos que eu ofereci para vocês foi uma forma de dizer: calma, nós vamos superar isso juntos. Eu posso oferecer isso. O meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, é o que eu pude oferecer nesses 3 encontros. Espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês. Eu espero também que vocês possam me acompanhar, ler os meus livros, falar comigo e que a gente possa superar isso juntos. E vamos ver até onde a gente vai com essas situações. Eu agora vou me dedicar aos pacientes que se ampliaram enormemente depois de 3 semanas. Vou me dedicar também às minhas coisas, porque eu estou terminando, esse é meu ano de 50 anos, eu estou terminando um livro novo, que é aquela frase que eu uso sempre, né? Educar é um ato de persistir com delicadeza. Eu estou terminando de escrever esse livro para ser publicado ainda esse ano, então vou me dedicar a ele. E assim que for possível, eu tiver um pouquinho mais descansado, eu volto para fazer live. Do fundo do coração, eu quero agradecer cada um de vocês, a essas 2.000 pessoas que estão aqui comigo, numa segunda-feira à noite, estudando sobre crianças, sobre bebês. Agradecer cada pessoa que avisou outra pessoa, que avisou outra pessoa, para que a gente pudesse compartilhar isso tudo dessa maneira. Agradecer a Deus sempre, 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 sempre por me dar saúde, vontade e ânimo e coragem de eu fazer as coisas que eu faço. E agradecer a Deus, sobretudo, por ter me mostrado um dia qual era o meu dom, qual era o meu ofício, que é esse que eu faço, de levar a palavra ou levar o conhecimento para as pessoas. E agradecer meu pai e minha mãe, por ter entendido muito cedo que eu era essa pessoa e que eu podia ser feliz sendo essa pessoa. Então, vocês que estão aí do lado de lá, fiquem com Deus, o meu respeito, minha admiração e gachou! Até a próxima!